Boa noite, graça e paz, Shalom, Ministério Resgatar. Estamos aqui hoje com mais uma live, a última semana da nossa série que estamos ensinando a Palavra de Deus. A última semana que nós estamos ensinando essa série, onde nós estamos expressando as expressões da graça. Começamos na primeira semana com a graça salvadora, aonde somos salvos da condenação eterna por causa da obra da cruz. Porque Jesus foi aquele que veio para tirar o pecado do mundo e a obra foi perfeita, foi consumada. Então, em João capítulo 3, ele diz que todo aquele que nele crê não perece e tem a vida eterna. Então, para os que creem em Cristo, tem a graça salvadora, porque da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Aprendemos na segunda semana sobre a graça santificadora. Como que a graça santificadora ela age nas nossas vidas? A graça santificadora ela vem após tu receber a salvação, com o estudo, onde você entrega a sua vida a Jesus e ao conhecimento das boas novas. Você começa pelo Espírito ter a compreensão do que é a boa, perfeita e agradável vontade, a sua nova natureza. Você passa a ter uma personalidade de filho de Deus, sabendo da sua identidade em Cristo. Aí você começa a tomar posse da palavra, do testamento que Jesus deixou. Você se apossa dele e você começa a viver as experiências de uma vida transformada, santificada pelo poder do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Há poder no nome do Senhor Jesus. E a palavra diz que nós estudamos também a graça que nos faz prosperar. A graça que nos faz prosperar, ela está baseada no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 em diante, no capítulo. E ali diz que a graça vem pelaquilo que a gente propõe no coração. Através da palavra de Deus, do ensino do que eu falei, da salvação, da santificação, a graça que te faz prosperar, ela vem com a base da gratidão. Aí a pessoa que é grata, que ela entende a forma da gratidão, como Deus é grato conosco, o que acontece? A pessoa começa a ter um coração grato. Por quê? Porque ela tem o entendimento da sua nova natureza, que ela não é mais terrena, que ela não é mais do mundo, ela é filha de Deus. Jesus nos fez assentar com Ele nas regiões celestes em Cristo Jesus. Em Cristo Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E agora como filhos, como herdeiros, como filhos legítimos de Deus, por causa da obra da cruz, nós nos apropriamos para viver de fé. Fé não é o que você pensa, não é o que você acredita. Não, isso não é fé. Fé é o que o testamento, o que a nova aliança diz. Você entende que você foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Você se apropria da palavra e a palavra é o teu estilo de vida, de viver pela fé, pelo que você crê do estilo de vida que Jesus tem, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Semana passada nós estudamos a fé fortalecedora, porque lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, com o qual podeis apagar todas as setas do inferno, colocando a armadura de Deus, calçando os pés com a preparação do Evangelho, compreendendo a palavra, vivendo no caminho, na verdade. Hoje nós vamos estudar a graça que nos fortalece. A graça que nos faz servir. A graça que nos faz aquele que serve a Deus como filho, não como escravo. Obrigado. Como filho. Como filho de Deus. Amém? Um pai, quando ele é um pai bondoso, um pai de amor, e ele proporciona boas coisas ao seu filho, o seu filho tem prazer em ajudar, prazer em estar com o pai, prazer em praticar a obra do pai e querer levar a obra do pai. Então hoje nós vamos aprender a graça
que nos ensina a servir. Amém? Para nós começar, para nós orar, eu queria que você pegasse a sua Bíblia na carta de Paulo a Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, que você pegasse no capítulo 2, amém? No versículo 13 diz assim: sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. A palavra da graça, ela só é entendida para aqueles que estão vivendo no Espírito pela fé, que estão buscando a revelação da nova aliança, que estão buscando verdadeiramente a obra da cruz. Não pessoas que usam o nome de Jesus. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 7. Não, nós estamos falando de pessoas que não estão mais na religião, que não trocam, que não barganham, mas que se consideram filhos. Então a essas pessoas são verdades espirituais, interpretadas espiritualmente. O versículo 14 diz: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois parecem absurdas, loucuras, e não são capazes de compreendê-las, porque são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa interpretá-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Todavia, os que são espiritual, aqueles que entenderam a poderosa graça, que entenderam o favor de Deus, a justiça no sangue, estes têm a mente de Cristo. Em 1 João 4,17 diz: nisto o amor é aperfeiçoado, porque assim como ele é, semelhantemente nós somos deste mundo. Pai, em nome de Jesus, eu creio que aquele que é espiritual, aquele que tem o Espírito, o Espírito já o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que está caminhando na verdade. Oh Deus, essa palavra vai ser uma palavra de abrangência, de gratidão, a vida que levamos no Espírito. Mas aquele que ainda não tem o Espírito, que o teu Espírito Santo tenha liberdade essa noite, Pai, para tocar nos seus corações. Para que toda dúvida, para que toda religiosidade, todo o impedimento humano ou espiritual pelas forças das trevas seja cancelado agora em o nome do Senhor Jesus. E que o coração das pessoas seja uma terra fértil para que o Espírito Santo possa germinar essa palavra e ela venha a crescer e dar fruto nas vidas, e frutos de salvação, frutos de santificação, frutos de gratidão, frutos de entendimento, fruto de força e de poder e fruto de serviço na obra do Senhor. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor me use agora poderosamente, Pai, que tudo que é humano, tudo que é do homem caia por terra, Senhor, mas que eu fale como filho, como herdeiro e como aquilo que sou, filho de Deus, e que os ouvintes possam receber a palavra em amor nos seus corações, possam ter suas vidas transformadas, tiradas do mundo das trevas e transportadas para o reino do Filho, em nome de Jesus. Amém? Queridos, uma palavra hoje em cima do que nós pregamos nas últimas semanas. Essa última semana agora nós ensinamos sobre a graça, graça sobre graça, a plenitude de Jesus. E a partir da outra semana nós vamos começar uma outra série. Uma outra série de 5 semanas, onde vamos ficar ali ensinando um outro assunto. Cremos que é através do ensino, através da prática da palavra. E vamos usar hoje e durante a semana, vamos usar pessoas que são da palavra de Deus e que nos ensinam, como eu fiz na quinta. Pessoas que tiveram uma vida com Deus
e que foram usadas por Deus para nós se espelhar nela para podermos ter vida com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui nesse texto de 1 Coríntios capítulo 1, no versículo... Não, perdão. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 13 ao 16, aqui está dizendo que as coisas espirituais elas são discernidas espiritualmente. Queridos, durante muito tempo na igreja foi colocado um evangelho na igreja misturado entre lei e graça, e isso trouxe uma construção, um alicerce no coração das pessoas, um alicerce de mistura entre lei e graça. E isso levou à queda da igreja. Por quê? Nós tínhamos uma palavra onde o apóstolo, onde não era bem-vindo na igreja, isso era só na igreja dos apóstolos. Aí houve esse movimento do reteté de muita coisa, que se dava a cesta básica, se falava do humanismo, da pessoa humana dando testemunho, mas não foi se ensinado verdadeiramente a obra da cruz e o posicionamento da igreja no Novo Testamento, no sangue e no corpo do Senhor Jesus. Depois, há uns anos atrás, algumas décadas, veio a visão dos 12, a visão apostólica, e todo mundo era apóstolo, todo mundo era isso e aquilo, e se houve uma misturança, foi se colocado que nós tinha que ser um cara de Israel, que nós não podia isso, não podia aquilo, e houve-se uma confusão na igreja. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos ia ser revelado a palavra da graça, a palavra de Jesus na íntegra, Jesus verdadeiramente como Ele é. Jesus, queridos, Jesus, tem muitas pessoas que ainda estão falando de algo que Jesus cancelou na cruz. Não tem ainda um entendimento sobre o pecado. Se sente pecadora, se sente isso, se sente aquilo. Por quê? Porque não tem o entendimento de que elas não são mais do mundo. Jesus, ele literalmente ele resolveu o problema do pecado. João Batista, quando vê Jesus, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele concluiu a obra. Hoje em João capítulo 3, versículo 16, nós aprendemos um versículo que muitas pessoas falam, mas não têm o entendimento, porque olham com a mente natural. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então hoje o que manda uma pessoa para o inferno não é o pecado, é não crer na obra da cruz. É não crer no sangue de Jesus, porque não compreende o sacrifício da velha aliança e misturam com o sacrifício da nova aliança. Jesus é um sacrifício de uma vez por todas perfeito. E ele não leva em conta os pecados dos seres humanos, porque Deus nos prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, amados? Isso é uma coisa que muitas pessoas que estão na igreja, muitos pastores, eles enlouquecem. Isso é heresia. Isso é isso. Não, queridos, isso é o poder de Deus que tem no Evangelho. Aonde não é a graça, não é uma porta para que você possa pecar. A graça, Jesus, é o antídoto contra o pecado, porque o sangue nos santifica. E quando nós entendemos o que somos em Cristo, quando entendemos a nossa nova natureza, do porquê Cristo nos deu, através de receber o dom, o presente da justiça, nós nos tornamos nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E por isso nós somos justos por causa do sangue do Senhor Jesus. Então eu estou dando uma breve aqui do que nós falamos, querido. E hoje eu sou um cara muito feliz, porque alegre, contente, porque eu sei que essa verdade que estamos falando não é a verdade do pastor Éder, é a verdade da palavra, é a verdade do Evangelho. E hoje eu vejo que tem pessoas pelo mundo inteiro pregando as boas novas, pregando as boas novas do Evangelho, pregando o Evangelho que liberta, o Evangelho que te faz livre para servir,
Não escravo do pecado, não escravo da maldição, mas livre. Livre para reinar em vida, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 17. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Continuando a graça que nos ensina a servir, eu gostaria que você fosse o capítulo para frente de 1 Coríntios capítulo 4, 4 versículo diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados do ministério de Deus. Nota que eu estava falando que nós éramos filhos e aqui está dizendo que nós somos servos. Pastor, me explica isso, queridos. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem um pai de amor, um pai que faz tudo por você, que não olha para os seus erros, que não olha para nada. Nós vamos na história do filho pródigo, que vemos o filho fez tudo errado, e o pai, quando vê o filho, chega, bota a sandália nos pés. Esse filho que recebe todo esse amor, ele tem prazer em servir o pai. Então, aqui é servir como filhos. Versículo 2. Além disso, o que se requer de todo aquele que tem essas responsabilidades é que vivam fielmente. Versículo 3. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Em verdade, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porquanto, ainda que eu esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Queridos, a base do que eu quero dizer para você de nós servir a Deus é a gratidão. É a gratidão, queridos. Por que nós somos gratos? Pelaquilo que Jesus fez por nós na cruz. Hoje nós servimos com gratidão. Agora, por que nós temos a gratidão e o entendimento? Por causa do Espírito, por causa do estudo da palavra, por se apropriar do testamento e daquilo que tem ali para nós como direito. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, no versículo 24, fala de uma história. Graça que nos faz servir. Sabe, queridos, essa palavra, ela mexeu muito comigo. Ela mexeu muito comigo, essa palavra, porque aqui fala a história da mulher do fluxo de sangue. Nota, queridos, o que essa mulher vivia na época da lei. E se nós for a Levíticos, no livro de Levíticos, o terceiro livro da Bíblia, você vai a Levíticos. Levíticos, no capítulo 16, se não me engano, deixa eu ver que eu tenho anotado aqui, Levíticos 15, livro de Levíticos, capítulo 15, no versículo 19, a palavra de Deus fala da mulher do fluxo de sangue, uma mulher que tinha um fluxo de sangue. A palavra de Deus diz assim na lei: quando uma mulher tiver naquele período que toda mulher tem todo mês de menstruação, fica impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Versículo 20. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dessa mulher deverá lavar suas vestes, banhar-se com água e ficará impuro até a tarde. Olha bem, queridos, essa mulher,
ela não podia tocar nem numa cadeira. Se tocou na cadeira, tinha que tirar a cadeira para fora porque era impuro. Se uma pessoa tocasse na cadeira, tocasse na mulher, seria impuro até a tarde, tinha que se banhar. Então essa mulher, ela estava passando por uma hemorragia. Não era um período menstrual, era uma hemorragia de 12 anos. Diz a palavra que ela tinha dinheiro. Diz a palavra que ela foi gastando, ela procurou. Ela procurou a cura nos médicos, ela procurou na forma natural. Ela procurou a cura em tudo quanto é lugar. Só que eu imagino, 12 anos essa mulher, ela não podia ter contato com a família. Porque se ela sentasse numa cadeira e alguém sentasse naquela cadeira, a cadeira e a pessoa estava impuro. Se alguém tocasse nela, estava impura. Se ela tocasse, estava impuro. Essa mulher, ela tinha uma vida, imagina, ela já não tinha mais uma vida com seu marido, não tinha mais uma vida com os filhos, não tinha uma vida. Ela tinha que viver separada para um lugar onde ela podia ficar, mas não com as pessoas que não estavam de acordo com o estado dela. Mas o que me chama a atenção aqui, queridos, é uma coisa que eu nunca tinha enxergado. Eu nunca tinha ido a fundo aqui e o Espírito Santo me revelou hoje à tarde. Note, queridos, que se você começar a ler Marcos capítulo 5, no 21 até em diante, diz a palavra de Deus, que no versículo 24, então Jesus foi com ele, uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. Jesus estava caminhando e tinha uma multidão e apertando ele de todos os lados. Impossível essa mulher tocar em Jesus, porque se ela tinha esse fluxo e ela tocasse em alguém, essa pessoa ia ser impura. Como que essa mulher ia fazer? Olha bem, versículo 25. E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastava tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de vez a pior. Essa mulher, queridos, ela representa a vida de muitas pessoas que hoje estão na igreja. Muitas pessoas estão na igreja, elas estão vivendo uma vida normal, elas estão vivendo na força do braço, enfermas, elas estão com discussão, elas estão com vida, elas estão completamente indo de mal a pior e elas nem sabem, e elas se sentem boas, elas se sentem de maneira. Mas eu quero trazer um ponto aqui de o que mudou a história desta mulher. O que mudou a história dessa mulher que não podia, talvez ela tinha filhos, tinha marido, tinha uma família. O que mudou a história dela? A enfermidade. E a lei afastava ela de tudo isso. Porque ela não podia fazer, porque ela ia ser completamente amaldiçoada ali na hora, ia amaldiçoar e ela ia estar impura e tudo impuro. Mas nota, querido, que há uma revelação aqui no versículo 27 que não fala o nome. Mas alguém conhecia Jesus. Alguém andava com Jesus. Alguém sabia que Jesus era a nova aliança. Alguém sabia o que Jesus ia vir fazer. E olha o que diz o verso 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar no manto. Queridos, esta mulher, o que ela ouviu? Essa mulher desesperada que não podia tocar em ninguém e não podia ser tocada. O que ela ouviu falar de Jesus? O que tocou no coração dessa mulher ao ponto dela romper com os seus limites, romper com a vergonha, a alma ferida? Eu imagino como é que estava o estado desta mulher, empobrecendo.
com a vida com uma enfermidade, não vendo resultado, indo para o médico, e as coisas difíceis para essa mulher. Mas alguém chegou e falou de Jesus. Olha, tem um homem chamado Jesus. Ouvindo falar de Jesus, ela venceu os obstáculos. Ela passou pelo meio da multidão. E a Bíblia diz no versículo 28, porque ela, quando ouviu falar de Jesus, veio fé no seu coração. Veio fé no coração. A palavra que ela ouviu foi uma palavra de fé. Foi uma palavra que motivou ela. Foi uma palavra que disse: há esperança para você. Há vida em Jesus. Tu pode ser curada. Se você tocar nas vestes de Jesus, se você falar com Ele, Ele vai te curar. E ela, a palavra daquela pessoa que a gente não vê na Bíblia, que só diz que ela ouviu falar, mas alguém falou, e o que essa pessoa falou trouxe fé no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ouvir as boas novas, ouvir a graça, ouvir que Jesus é gracioso e que na sua graça, em João capítulo 1, versículo 16 diz que da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Aleluia! A palavra que ela ouviu foi uma palavra de um servo, de alguém que tinha andado com Jesus, de alguém que conhecia Jesus e sabia quem Jesus era. E quando ele falou isso para ela, ela ouviu falar da fama, ela ouviu falar de Jesus, ela pensou: tem esperança para a minha vida. E ela vai, chega e toca na orla. Muitas pessoas estão rodeando Jesus e ela toca na veste de Jesus. Do mesmo instante de Jesus saiu o poder. Muitas pessoas estão ali em roda, mas ela tirou cura, poder de Jesus. Diz que no mesmo instante Jesus para, olha para os discípulos e diz: alguém me tocou. E as pessoas que estão tocando dizem assim: pá, peraí, tu tá de brincadeira? Todos nós estamos te tocando e quem está em roda está louco para tocar em ti. E tu diz que alguém me tocou, dizendo: não. Aqui, queridos, olha bem. Deixa eu ver aqui, onde é que está escrito aqui no versículo 34. Verso 32 diz: no entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que tinha sucedido, aproximou-se, prostrou-se. Aqui na palavra de Deus, no grego, fala reverência, gratidão. Ela se prostrou aos seus pés e lhes declarou a verdade. E Jesus afirmou-lhes, Jesus afirmou: minha filha. Quem é que é filho de Deus? Aquele que é justo pela fé. Jesus, olha, diz: minha filha, porque nós entramos na nova aliança, nós entramos no Espírito pela fé que recebemos do pai Abraão, e o justo viverá da fé, e a fé é para quem é salvo, porque nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é presente de Deus. E Jesus diz: minha filha, a tua fé, não foi as tuas obras, não foi o que tu fez, tu não precisou dizimar, tu não precisou dar cesta básica, tu não precisou fazer nada. Ela precisou de fé, ela precisou não dar bola para o que estava escrito na lei, ela precisou ouvir a palavra da fé. E ela disse: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. E por ela usar da fé, o que usa a fé na palavra, se torna filho de Deus. Queridos, é esse tipo de pessoa que Deus está procurando para servir. Não a mulher que eu estou falando. Eu estou falando daquele que pregou a palavra para ela. Note que ele foi tão grato pela salvação,
Ele foi tão grato e ele ouviu quem era Jesus. E ele sai e prega para aquela mulher. O nome dele não está aqui. Por quê? Porque quando nós fizemos uma coisa com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Se nós vamos fazer alguma coisa, nós não mostramos para ninguém que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a recompensa vem de Deus. Mas no momento que eu faço alguma coisa e demonstro para as pessoas, eu já recebi a minha recompensa. Amém, queridos? Este homem, ele ou essa mulher, alguém, fala ouvir do que Jesus faz e gerou fé no coração dela. Gerou uma expectativa no coração dela de mudar a sua história. E quando ela vai e ela usa da fé e ela toca, ela recebe o seu milagre na hora, em nome de Jesus. E isso pode acontecer com você hoje. Porque Jesus, se você depositar a tua fé em Jesus, se você depositar a tua vida nas mãos do Senhor e dizer que não há outra forma de você ser salvo, a não ser através de receber a graça, porque nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é presente de Deus, e presente ali o dom, diz gratuito, dom significa presente, então você precisa receber algo de graça, de presente, um favor que Jesus fez. Você se apropria, você começa a ir para a palavra, você começa a estudar as boas novas do Evangelho. Você vai para o livro de Efésios, o livro de Gálatas, o livro de Colossenses, e você fica ali, e você começa a estudar. E ali, olha bem, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, no versículo diz assim, ó: e por seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, e por intermédio de Jesus, segundo a benevolência da sua vontade. Aqui está dizendo que quando nós estamos em Cristo, nós somos filhos. A palavra está dizendo, então, a minha verdade agora, querido, eu sou filho de Deus. Você entende? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo nele crê não pereça, tenha vida eterna. E a Bíblia diz, aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crê já está condenado. Então agora, em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Queridos, você precisa entender, receber e se posicionar agora como filho. Aleluia! Glória a Deus! Efésios capítulo 2, do versículo 8 diz assim, ó: portanto, pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, queridos? Olha bem, eu estava ouvindo a palavra do pastor Pio hoje à tarde, e ele que ouviu do pastor lá dos Estados Unidos, e o pastor Pio diz assim, como que nós vamos entrar nessa graça? Como que nós vamos viver nessa graça? Olha bem, aqui a BR-116, ela tem a avenida principal, mas também tem as ruas laterais, que nas cidades elas são menos movimentadas e elas têm uma velocidade mais baixa. Amém? Na 116 você vai a 80 por hora, aquelas ruas laterais é no máximo 60. Se você tem um compromisso e você estiver na rua lateral e você estiver atrasado, se você continuar indo naquela rua lateral devagar, vai ser mais difícil pelas sinaleiras, pelas entradas e coisa. Você não precisa pegar e mudar de faixa. Você precisa vir para a estrada onde o fluxo é maior, onde você consegue andar mais rápido. Como que eu saio dessa coisa lenta, dessa coisa cheia de sinaleira? Pela fé. É pela fé que eu mudo de faixa, é pela fé que eu vou mais rápido, porque agora não é mais da força do meu braço, não é mais pelas obras. Agora é na força de Deus, de algo que Jesus já preparou na cruz, que já está pronto, preparado para nós, e agora é pelo Espírito. Aleluia! Isso é um dom de Deus, é presente de Deus.
E diz assim no verso 9: não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar, por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje, queridos. Em Cristo já está tudo preparado para você desempenhar o seu papel. Tudo que você precisa já está em Cristo. Você só precisa se apropriar do entendimento da palavra de Deus. Pastor, mas o que me impede? O que me impede de viver essa vida abundante? O que me impede? Pastor, eu já estou na igreja há 20 anos, eu já conheço Jesus há 30 anos e a minha vida, isso para mim é muito difícil. Queridos, a palavra de Deus diz assim no livro de Oséias. O livro de Oséias diz assim a palavra. Vamos lá em Oséias. Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Meu Oséias fugiu aqui, queridos. Oséias, capítulo 4, verso 6. Tenha entendimento. Essas pessoas estavam na lei. Oséias fala algo para quem está na lei. E Oséias diz assim: eis que o meu povo, você é povo de Deus, você tem Cristo, aleluia. Eis que o meu povo está sendo arruinado, destruído, porque lhe falta o conhecimento da palavra. Queridos, muitas vezes eu chego nas pessoas e eu digo: querido, o que está escrito em João 1,12? O que está escrito em 2 Coríntios 5,17? O que está escrito em Romanos 5,1? O que está escrito em Romanos 8,1? O que está escrito em 2 Coríntios 5,17? Versículos que são leite espiritual. Pastor, eu não sei. Por que você está levando a vida que você está levando 20 anos na igreja? Porque o meu povo está sendo arruinado, destruído, porque lhe falta o conhecimento da palavra. Por quê? Quem é que hoje tem a responsabilidade de ensinar os seus filhos? Os pais. Quem é que tem a responsabilidade de ensinar a igreja? Os pastores. Então, ou os pastores não estão alimentando o seu povo e os pais não estão alimentando os seus filhos. Mas aqui tem o quê? Porque lhe falta o conhecimento da palavra. Porque fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejam sacerdotes diante de mim. Visto que vós esquecestes da Torá, da lei de Elohim, Deus, eu também ignorarei vossos filhos. Para viver na antiga aliança, você tinha que conhecer a Torá e fazer e praticar os rituais e obedecer completamente os mandamentos. Então, quando você não tinha isso, você não praticava isso, vinha a maldição sobre a sua vida. Mas nós somos crentes e cremos no sangue, no corpo do Senhor Jesus. E a palavra diz sobre você, a palavra diz sobre você que está em Cristo, que vive da fé, na carta de 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 2, carta de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 8, diz assim, versículo 7, assim sendo, para vós, os que creem, ela é preciosa, para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram. Tornou-se a pedra principal e pedra angular. Aqui está falando de Jesus, para aqueles que aceitaram. É uma pedra preciosa. Para aqueles que não têm Jesus, que não crê, é pedra de tropeço. Verso 8. E pedra de tropeço e rocha que causa queda. Para quem não tem o entendimento, para quem não busca pela fé, é rocha que causa queda. Verso 8. É pedra de tropeço e rocha que causa pedra. Portanto, aqueles que não creem
tropeçam na palavra, e palavra com letra maiúscula. Quem não crê tropeça na palavra. O que isso quer dizer? Que aqueles que têm que viver, os que creem, vivem pelo que a palavra diz, pela fé. Mas aqueles que não têm, que não creem, que não buscam ensinamento, que não buscam, é pedra de tropeço para serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Agora, aquele que crê, aquele que vê Jesus como a pedra angular, aquele que deposita a sua fé, que busca conhecer mais de Jesus, relacionamento, intimidade. A Bíblia diz, porém vós, aqueles que crê, aqueles que estão em Cristo, porém vós, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Note que a vida não é mais sua. A tua vida não é mais sua, o teu casamento não é seu, tuas finanças não é tua, é de Deus. Para que a tua vida agora é você que vive pela fé? Cujo propósito é proclamar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nota que hoje o propósito de quem crê é ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, a fim de pregar Jesus, a fim de falar dele, como aquele jovem viu aquela mulher num estado de completa enfermidade, completa desolação, vida destruída. E ele chegou e falou de Jesus. Queridos, esse é o teu propósito. Se você hoje está no estado da mulher, se você está vivendo calamidade, não importa se não é financeiro, não importa se é espiritual, não importa se é de enfermidade, eu não sei qual é a tua situação. O que eu estou dizendo é que há poder no nome de Jesus. Creia em Jesus. Ele é bom e Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem provisão. Ele já preparou para você. Desde a fundação do mundo, você é amado, santo e irrepreensível em sua presença. É por causa do sangue de Jesus que você é justo. Isso é as boas novas do Evangelho. O problema dos teus pecados já foram completamente, queridos, já foi apagado. Jesus resolveu o problema do pecado. Ele veio e tirou o pecado do mundo. Agora você crê em Jesus. Como é que você crê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra das boas novas, ouvir de Cristo. Por isso que Jesus diz, minha filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Querido, há salvação para essa situação, há salvação para a sua vida. Te dedica no buscar a Deus, te dedica no poder de Deus, te dedica em conhecer da nova aliança. E a fé vai brotar no seu coração, porque é pela fé, tomando posse, se apossando do presente que Jesus tem, que você vai ter uma vida completamente mudada e maravilhosa, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22 diz assim. Mateus capítulo 22, versículo 29 diz assim. Então Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Sabe por que as pessoas hoje, querido, vivem uma vida equivocada? Uma vida fora do padrão das boas, perfeitas e agradável vontade? Porque elas não conhecem o poder de Deus que tem na obra da cruz. O poder do perdão, da cura, da transformação. E aquilo que foi perfeito que Jesus fez na cruz. Aleluia! Glória a Deus em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos, na terça, provavelmente, no estudo, nós vamos estar abordando mais
sobre esse assunto. Gostaria que você ficasse conosco nessa semana ouvindo o ensinamento, para que essa palavra verdadeiramente rompa os limites naturais e que você entenda a sua nova natureza em Cristo, se aproprie dela e que haja luz, que haja vida, vitória para a sua vida em nome de Jesus. Para mim encerrar, queridos, eu quero ir nesse contexto aqui de 2 Coríntios capítulo 5, diz assim no versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, para estar em Cristo precisa viver pela fé, precisa acreditar na fé, precisa conhecer Jesus, ter desejo de conhecer-te mais. Por se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é uma palavra de um ser humano, isso é o Espírito falando para você, que no momento que você aceita a obra da cruz, no momento que você recebe a Jesus, no momento que você crê em Jesus, Colossenses capítulo 1, verso 3 diz que Ele nos resgata da maldição das trevas, Ele nos resgatou da maldição das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em Cristo. E aqui nós somos nova criatura, as coisas antigas do pecado, da enfermidade, da frustração, da maldição, passou, agora é nova vida. Verso 18, tudo isso provém de Deus, não é das suas obras, não é de você ser bom, é de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Querido, sirva sendo um reconciliador. Você não é juiz, você é um reconciliador. Verso 19, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Você na igreja já não é mais o mundo, você já foi reconciliado, agora você é filho. Não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Queridos, não é uma coisa de um pastor. É a palavra de Deus que diz que Deus não leva mais em conta os pecados que você fez. Porque agora aquilo ali, o sangue do Senhor Jesus apagou, e agora aos olhos de Deus você é justo por causa de Cristo, do sangue da oferta do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Verso 20, tua nova natureza. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio, assim vos suplicamos em nome de Cristo que vós reconcilieis com Deus. Verso 21, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Meu Deus, querido, como eu queria que muitas pessoas entendessem esses versículos da nova natureza em Cristo, que nós fomos reconciliados, que nós somos perdoados, que nós somos justos aos olhos por causa do sangue. E agora eu começo a mudar minha mente. Eu não falo mais derrota que nem no mundo. Ai, porque hoje está difícil. Ai, porque... Não, queridos. Hoje eu tenho o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, querido. Agora a vida é diferente. Quando vai vir tribulação e tudo, tu vai usar a palavra de Deus, que é o escudo da nossa fé, para reinar em vida. Você é filho, você é ração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar a Jesus, as boas novas, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esta é a tua nova natureza, esse é o teu propósito. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus, aleluia! Você é mais que vencedor em Cristo, você é filho, você é amado, você é perdoado, você é curado, você
tem a mente de Cristo. Você foi preparado para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2, em nome de Jesus. Filhos do Altíssimo, Filho de Deus, por causa da obra da cruz, sejam amados, sejam curados, sejam libertos, sejam cheios do Espírito Santo. Busquem o Espírito Santo. Não, querido, você não precisa buscar o Espírito Santo, porque quando você é perdoado, o Espírito Santo vai para dentro de você. Como é que você vai buscar algo que já está dentro de você, meu amado? Não precisa ter a busca do Espírito Santo. Precisa ter o conhecimento da tua nova natureza. O Espírito Santo tu não busca, ele já está dentro de você. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Pai, em o nome do Senhor Jesus. Querido Espírito Santo, eu sei que essa noite, Pai, eles receberam a tua palavra. E eles se posicionaram em Cristo pela fé. A partir de hoje vai ter mudança de vida, mudança de direção. Eles não vão dar uma volta de 360, não. Eles vão dar uma volta de 180 graus, mudar de direção. Se eles estavam indo para cá, hoje eles vão para cá, para a presença de Deus. Vão andar no caminho, na verdade e na vida. Eles vão andar em Cristo. Por isso, neste momento, queridos, em o nome de Jesus que está acima de todo nome, você que tem uma enfermidade, lá no livro de 1 João 4,17 diz que nisto o amor é aperfeiçoado. E assim como ele é, semelhantemente nós somos neste mundo. A Bíblia diz que aqueles que creem, os da fé, farão a obra que Jesus fez e outra maior fará, porque ele vai para junto do Pai. E o nome de Jesus está acima de todo nome. E não é em meu nome, não é pela minha força, mas é pela obra da cruz. E porque eu sou filho de Deus, eu tenho autoridade para declarar cura na sua vida. Cura na sua vida, no seu corpo físico. Você recebe cura agora no ombro. Você recebe cura agora no teu ombro esquerdo. Em o nome do Senhor Jesus. E aquela tendilite, aquela bursite, ela sai agora. Você é curado porque você recebe o presente. O presente de que Jesus já preparou na cruz. Você não vai ser curado. Você já está curado pela obra da cruz. Você recebe agora cura na coluna. Você recebe cura na coluna. Você recebe cura agora na perna esquerda. Dor em cima do fêmur, em cima. Você recebe cura agora. Em nome do Senhor Jesus. Você está curado. Porque Jesus já te curou na cruz. Você recebe agora cura. Cura no estômago. De acidez do estômago. Você recebe cura agora em nome do Senhor Jesus. Você recebe cura nas suas emoções. Porque antes você tinha uma vida frustrada, uma vida com depressão, mas agora essa vida Jesus levou na cruz e agora você recebe a vida de Cristo. Agora você recebe uma vida curada, transformada no reino da luz, para reinar em vida. E aquilo que estava te derrotando, Deus vai usar para transformar em bênção na vida das outras pessoas, em nome do Senhor Jesus. Em Cristo, receba agora. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Receba as boas novas. Receba agora a bênção da cruz sobre a sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Ministério Resgatar. Resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador em nome de Jesus.